Graça e paz, crianças, como vocês estão? Tudo jóia? Glória a Deus. Crianças, Deus, Ele é muito bom. Isso mesmo, Deus, Ele é muito bom. Quando nós obedecemos a Ele, nós agradamos o coração dEle, Ele nos guarda, Ele nos protege. E hoje nós vamos falar sobre 3 homens, 3 amigos, que mesmo em uma situação muito difícil mesmo, obedeceu ao Senhor, foi obediente e o coração do Senhor, se alegrou. Não sai daí, fica ligadinho que a gente volta já já. Graça e paz, crianças, olha nós aqui no momento de aprendermos sobre oferta. Você está ligadinho aí em todo o Culto Kids? Pois é, a tia Jana hoje tem algo muito especial. A gente fala em oferta, mas normalmente a gente lembra oferta. Mas o que será oferta? Em outros cultos que a gente assistiu, Culto Kids, as tias já explicaram muito sobre oferta, dízimo, sobre a gente levar para Deus, né? Para entregar na casa dele. E sabe, antes de falar de tudo isso, a tia quer lembrar você o tamanho do amor do nosso Deus por nós. Lembra que a tia sempre fala assim, o nosso Deus é tão grande que não conseguimos alcançar. O nosso Deus é tão profundo que não conseguimos alcançar. Me cerca de um lado, me cerca do outro. O nosso Deus é muito grande. A tia Jana vai pegar o coração aqui pra gente lembrar desse amor grandão do nosso Deus. E sabe, crianças, a gente tem que guardar no nosso coração e lembrar desse amor grandioso do nosso papai. Tem uma musiquinha também que a tia Jana canta que diz assim: vamos lá, vamos decorar o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos lá, preste atenção, para nunca mais sair do coração. Então grave bem o que a tia Jana tem para falar hoje para você desse amor grandioso do Senhor. Mas tia Jana, a senhora não falou que vai falar sobre oferta? Pois é. Nós estamos aqui para falar sobre oferta. Você já deve ter visto muito no Culto Kids com as outras tias também falando que oferta é um grande presente que a gente entrega para quem? Para o nosso papai, ao nosso Senhor. Oferta significa, crianças, um grande presente que eu trago e oferto ao Senhor. Mas vem cá, esse presente, tia Jana, é de qualquer jeito? Não, é o melhor, é o presente melhor que eu tiro e oferto ao meu papai. Sabe por quê, crianças? Vocês sabiam que lá na palavra do Senhor, Deus nos ensina sobre ofertar o melhor? Vamos lá? Aqui na palavra de Deus, em João 3,16, vamos ler com a tia Jana aí? Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, ou seja, não sofra, mas tenha a vida eterna. Olha só, mas a tia Jana quer te lembrar uma palavrinha que diz assim, porque Deus ele amou tanto o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem, crianças? Quem ele deu como uma oferta para nos salvar? Quem ele deu? Jesus. Uma grande oferta, um presente maravilhoso que o Senhor nos deu. E ali, naquela cruz,
onde Jesus foi crucificado, ele derramou seu sangue precioso para salvar a mim e salvar a você. Crianças, que presente maravilhoso. Por isso eu e você hoje, nós somos salvos por causa desse presente precioso que o Deus, o nosso Pai, nos deu. O seu próprio filho. Você já parou para pensar o tamanho do coração de Deus? Que me amou tanto e amou tanto você, que deu o seu próprio filho para nos salvar e nos tirar das coisas ruins, do pecado? Pois é, o quanto o coração de Deus transborda generosidade. Eu quero ter um coração assim, que transborde muita generosidade e ser um canal de bênção para abençoar muitas outras pessoas, abençoar outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque através da sua ofertinha, outras pessoas estão conhecendo hoje a palavra de Deus. Acredite nisso. E sabe, eu sei que o seu coraçãozinho está voltado para essa palavrinha de hoje. E lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus lá em Malaquias fala que o Senhor, ele abençoa, ele transborda o celeiro, a despensa da nossa casa, nos abençoando em todas as coisas por causa dos nossos dízimos e por causa das nossas ofertas. Amém? Então vamos sempre lembrar, seremos sempre abençoados por causa do nosso coração generoso. Amém, crianças? Então lembre sempre disso e deixe o Espírito de Deus falar com você. Amém? Então deixa a tia orar com você. Coloque a sua mãozinha no seu coraçãozinho e diz assim: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me salvou. Obrigado, porque o Senhor me amou. Que o Senhor me abençoe e que o meu coração, dia após dia, lembre-se dessa grande oferta que o Senhor nos deu. E que eu possa ser um canal de bênção para abençoar a outros através da vida da igreja. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus! Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima! Tchau! Graça e paz, voltei. Então, crianças, eu disse lá no início que hoje eu ia contar para vocês a história de 3 jovens, 3 homens, 3 amigos, que mesmo em uma situação muito difícil, não desobedeceu ao Senhor, não se curvou diante de outros deuses. E olha só, a nossa história, o texto base para a nossa história está lá em Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler com vocês, O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levou na planície, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sapatras, prefeitos, governadores, juízes, magistrados, todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que ele tinha levantado. Então, se reuniram todos os sapatras, prefeitos, governadores, juízes e conselheiros para a dedicação da imagem que o rei tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto proclamou em voz alta: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da lira, da gaita, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar
será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Crianças, a história desses 3 jovens começa aqui. Quem eram esses 3 jovens, tia Thaís? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então vamos relembrar? O rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua gigante de ouro. E o rei, ele queria que todas as pessoas do reino se prostrassem a essa estátua. Ele queria que todas as pessoas adorassem aquela estátua de ouro. Mas existiam 3 jovens que eram muito corajosos e que serviam ao Senhor, que não, de forma alguma, quiseram se prostrar à imagem daquela estátua. Esses jovens era quem mesmo? Quem lembra? Era Sadraque, Mesaque e quem era o outro? Abidnego. Esses 3 jovens se colocaram contra essa situação. E lá, naquele momento, as pessoas gritavam e diziam: se prostrem à imagem de ouro, se prostrem à imagem que o rei colocou aqui. E o que aconteceu? Muitas pessoas, elas se prostraram diante daquela imagem. Muitas pessoas adoraram aquela imagem. Mas os 3 jovens responderam ao rei: Rei, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Sabe por quê? Porque nós adoramos ao único Deus. Nós não adoramos a deuses nenhum. E nós não nos prostramos a Deus nenhum. E sabe, crianças, o rei Nabucodonosor ficou muito furioso. As pessoas também viram ali naquela situação os 3 homens que não se prostraram diante da imagem. E sabe o que aconteceu? Lembra que eu disse para vocês que eles passaram por uma situação muito difícil? Muito difícil. Lá no versículo 6 diz assim, ó: quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado aonde? Quem lembra? Na fornalha de fogo ardente. Isso mesmo. Olha só que situação difícil, né? Aqueles jovens. E aí, tia Thaís, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente? Sim, crianças. A palavra diz que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E sabe o que foi que aconteceu? O rei ficou tão bravo, mas tão bravo, tão zangado, que ainda falou assim: pode colocar essa fornalha mais quente ainda. Isso mesmo, esquentou muito mais, 4 vezes mais do que era o normal, e jogou eles dentro da fornalha de fogo ardente. Uau! Como será que termina essa história? Vocês querem saber? De repente, o rei, ele se assusta. Depois que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, o rei fica assustado. Mas como assim? Nós não jogamos 3 homens na fornalha de fogo ardente? Como é que eu vejo outro homem dentro da fornalha de fogo ardente? E esse homem é parecido com o filho de um Deus. Uau! Olha só, de 3 homens na fornalha, eles viram 4 homens na fornalha. Lembra que eu falei para vocês no início que quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor, ele cuida de nós, ele se alegra
Isso mesmo, Deus ele cuidou de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, crianças. Mesmo diante daquela situação muito difícil, eles não se curvaram diante da imagem. E lá no livro de Êxodo diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Olha só, a palavra do Senhor diz para nós não termos outros deuses diante de nós. Por quê? Porque o único Deus que nós servimos é o nosso Jesus Cristo, é o nosso Senhor, aquele que morreu por nós na cruz. Amém, crianças? Então, o que a gente pode aprender com essa história, com a história desses 3 jovens? Mas, Thaís, o que aconteceu com o rei? O rei ficou espantado com o que aconteceu? Sim. E isso mudou toda a situação. A partir daquele momento, todos puderam ver o poder de Deus. Todos puderam ver através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego como Deus, ele é tremendo. Então, o rei fez um novo decreto, onde todo o povo, nação, língua que dissesse blasfêmia, que dissesse algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, fosse despedaçado. Isso mesmo. Então, olha só, eles ficaram impressionados, porque o Senhor cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? O rei ficou tão impressionado com aquilo que ele fez novas leis no seu reino. Isso mesmo. Então, Deus, ele é bom, ele cuida, ele se alegra quando nós obedecemos a ele. Agora, durante esses dias, nós temos falado muito a respeito da idolatria, nós temos falado a respeito de festas, nós temos falado a respeito de coisas que desagradam ao Senhor. E que você tenha no seu coraçãozinho que quando você obedece ao Senhor, Deus ele cuida de você. Quando você é fiel ao Senhor, ele cuida de você. Amém? Então agora nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo cuidado dele e pedindo ao Senhor que o Senhor ele nos abençoe, que nós sejamos obedientes, mesmo em situações difíceis, como foi a situação desses 3 homens. Não foi fácil aquela situação. Eles foram lançados numa fornalha de fogo. Quando a gente queima, o nosso dedinho dói, não dói? A gente fica tão apavorado porque dói muito. Imagina você ser lançado numa fornalha de fogo. E olha só, eles não estavam sozinhos na fornalha de fogo. O Senhor estava com eles lá dentro. Amém? Então feche os seus olhinhos e nós vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Papai do céu, eu apresento diante do Senhor a vida de cada pequenino, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Obrigada, Senhor Jesus, porque quando nós obedecemos o Senhor se agrada de nós. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, assim como o Senhor fez com esses 3 homens, Pai. Eu oro nesse momento e eu peço que o Senhor nos ajude a sermos obedientes. Mesmo, Senhor, em situações difíceis, que nós possamos obedecer ao Senhor, não nos curvar diante das coisas que o mundo tem a oferecer, papai. Em nome de Jesus, que nós tenhamos um coração obediente ao Senhor. Amém. Amém, crianças? Deus abençoe vocês e até a próxima.